Vamos continuar a nossa conversa. Nós já vimos que primeiro para mudar a história, a gente primeiro ora pelo Pai, depois ora pelo Filho, depois ora pelo Espírito Santo. E aí a gente viu que em resposta a essas orações, que o mundo vai mudando. O Pai vai entregando, o Pai vai santificando o seu nome, vai mudando ambientes e ambiências, pessoas e realidades. O Filho, a gente vai orando em nome do Filho e regiões inteiras vão sendo entregues ao Senhor. E o Espírito, a gente vai orando pedindo a assistência do Espírito, e o Espírito é o grande tradutor. Traduz Deus para nós, traduz a gente para Deus, traduz-nos uns aos outros, traduz Cristo em nós, traduz a criação para nós e traduz o bem para o mundo. Então o Espírito Santo é o grande tradutor, é Ele que faz esse caminho de mover, administrando a graça de Deus, mover a história. A outra coisa sobre a oração é que nós temos de orar sob a graça. Por isso, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual é a ideia aqui? A gente sempre pensa que assim, a gente dá graças pelo que é bom, lamenta o que é mal. A maioria das vezes a gente só lamenta, mas a tese é essa: a gente dá graças pelo que é bom e lamenta o que é mal. O que a gente não percebeu? Que esse ambiente que nós estamos é um ambiente da graça, um ambiente onde há esperança, onde algo pode ser feito, onde mudanças podem ocorrer, onde vale a pena, por exemplo, investir em arte na vida de crianças, investir em cultura, investir em cidadania. Por quê? Porque as crianças, graças à ação graciosa de Deus, podem mudar, podem aprender, pessoas podem mudar, porque o Espírito Santo está administrando a graça de Deus. Então, pessoas podem mudar. E mesmo pessoas que não venham a se converter, podem se tornar gente mais pacífica, gente mais tranquila, gente mais produtiva, mais eficaz, por causa da graça comum, que é essa graça que está sobre toda a criação e que explica por que gente que não ama a Deus ama os seus filhos. Por que gente que não ama a Deus tem senso de justiça? Por que gente que não ama a Deus tem senso do belo? Podem fazer obras, serem virtuosos nos seus instrumentos musicais, podem ser poetas, literatos e literatas brilhantes. Por quê? Se tudo isso é atributo divino? Porque a graça de Deus cobre a terra, dando qualidade de vida aos seres humanos, porque a qualidade de vida é que dá tempo, concede tempo para nós. E tudo que nós precisamos é de tempo, porque é preciso haver tempo para que a missão seja feita, tempo para que as pessoas, o Evangelho possa chegar a todo mundo, tempo para preparar a gente para fazer missão, tempo. E se o mal dominasse todas as relações, o juízo de Deus se precipitaria. Porque tem uma medida que Deus não tolera. Se atingir aquela medida, o juízo de Deus se precipita. Então, para que o juízo de Deus não se precipite, tem de haver qualidade de vida. Como nós e nós mesmos não a podemos ter, o Senhor empresta-nos os seus atributos. E é isso que dá qualidade de vida para a gente que não ama o Senhor, mas que o Senhor ama. E isso concede tempo para a humanidade. Então, quando você tem essa compreensão, o que você entende? Que você está no ambiente da graça de Deus.
A gente entende, ó, esse aqui é um ambiente da graça de Deus. Então aqui a gente agradece a Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. E eu gosto desse versículo, porque esse versículo não é por tudo dai graças. Entendeu? Não é por tudo dai graças, é em tudo dai graças. Não importa em que lugar você esteja, não importa em que situação você esteja, dê graças a Deus. Não dê graças a Deus pelo que está acontecendo, mas pelo que você mesmo pode fazer estando lá. Em tudo que está acontecendo, dê graças, porque a graça de Deus está atuando e isso significa que situações podem ser mudadas. Gente pode ser mudada. Gente pode ser mudada. A gente pensa assim, não, mas o sujeito não é do Senhor, então não tem jeito. É muito complicado. Eu quero ler um texto para vocês aqui em Amós. Amós capítulo 9, versículo 7. O Amós estava falando ao povo de Israel que Deus iria julgá-los. E por causa do juízo de Deus, eles iriam para o cativeiro. Ponto. Qual era a resposta do povo de Israel diante da mensagem de Amós? A resposta deles é a seguinte: você está enganado, nós somos o povo de Deus. Deus nos tirou com mão forte do Egito e Ele não fez isso para mandar a gente de novo para o cativeiro. Não é conosco que você está falando. E aí o Senhor recebe, o Amós recebe de Deus a seguinte colocação. Em resposta a esse argumento do povo de Jacó, dizendo, nós somos especiais. Deus não vai fazer conosco porque nós somos especiais. E a resposta do Senhor está no versículo 7, diz o seguinte: não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor: não fiz eu subir a Israel da terra do Egito? E de Caftor, os filisteus, e de Quir, os sírios? O que o Senhor está dizendo? Vocês pensam que eu cuido só de vocês? Eu cuido dos etíopes também. Vocês pensam que eu libertei-os apenas a vocês? Mas quem vocês acham que trouxe os filisteus da região de Caftor para a região onde eles estão? E quem vocês acham que trouxe os sírios de Quir para a região onde eles estão? Então o que o Senhor estava dizendo? Eu estou cuidando da humanidade. E não só de vocês. E eu ouvi o desespero dos sírios e o socorri. E o dos filisteus e socorri. E cuido dos etíopes da mesma forma como cuido de vocês. Então, o que o Senhor está dizendo? Que há uma graça, um elemento da graça do Senhor que corre em todos os cantões do planeta e atinge todas as criaturas de Deus. Ela não salva, essa graça que corre e que sustenta as criaturas, não salva, mas mantém, e mantém com qualidade. A graça que salva é a graça que nos atingiu. Tá certo? A graça de resgate, a graça especial.
Essa graça de manutenção, ela não salva, mas ela mantém com qualidade de vida. Até para dar tempo para que a graça especial possa ser derramada também. Então tem todo um trabalho de Deus que a gente não percebe e às vezes a gente não ora com gratidão porque a gente não faz a obra de Deus. E a gente não percebe a obra de Deus. E não percebe Deus trabalhando na história para cuidar dos interesses do reino. Eu tenho uma experiência muito interessante que uma vez eu estava conversando com dois colegas, também jurássicos da verdade, em 1986, já faz um tempinho. E aí eu estava lá em 1986, a situação brasileira estava muito ruim, a inflação estava altíssima, nós estávamos numa situação, assim, sem perspectiva. E aí nós estávamos falando sobre o país e os colegas estavam batendo duro. E eu disse, não, eu não penso assim igual vocês, não. Eu acho que o Brasil vai ter uma economia estável e vai ter uma moeda estável. Ora, isso era 86, 80% de inflação ao mês, aquilo lá era uma loucura. A gente entrava no supermercado no dia do pagamento correndo na frente do cara da maquininha, não é? A gente ia derrubando tudo pro carrinho, porque o cara da maquininha vinha... E a gente ali na maratona. E aí o negócio estava feio. Aí o colega me disse assim, Ari, você acha mesmo? Acho. Nós vamos ter uma moeda estável, vamos ter uma economia estável. Aí ele me falou assim, mas por quê? Você acredita nos políticos? Eu disse, nem enquanto o diabo pisca o olho. Nem nessa hora eu acredito. Aí ele disse, então como é que você sabe disso? Eu falei, sabe por quê? Porque eu estou viajando por aí pregando o Evangelho e eu estou percebendo que o Espírito Santo está movendo a igreja brasileira para ser um celeiro de missionários. E Deus sabe que não dá para fazer missão sem moeda estável. Se eu sei, Ele sabe. E como eu estou vendo o que Ele está fazendo, eu sei, Ele vai fazer um milagre aqui. Não importa quem Ele vai usar, não importa onde Ele vai entrar, não importa por onde Ele vai passar. Ele vai fazer por causa do objetivo dele de transformar a igreja brasileira num celeiro de missões. Mas o problema é que o Senhor nos deu moeda estável, moeda forte, economia estável, a igreja decidiu enricar em vez de fazer missão. Então pode ser que a gente assista ao contrário. Porque essa é a questão que os cristãos ainda não perceberam. Tem cristão que olha para o outro e diz assim, você está engajado com esse governo, aí vai mudar o governo, mais cedo ou mais tarde muda. Aí o camarada que estava contra esse governo vai ficar a favor do outro, e o que estava a favor desse vai ficar contra o outro. E está tudo bem, porque todo mundo tem direito até a sua posição política, não tem nenhum problema. Qual é o problema? É quando cristãos pensam que é isso que move a história. Quando cristãos pensam assim, eles saíram do lugar da fé cristã. E é isso que eu digo para todo mundo. Gente, uma coisa é colaborar com o que eu entendo ser o progresso da nação. Outra coisa é acreditar que é isso que move a história. O que move a história é a mão de Deus. Nós temos de dobrar os joelhos, porque a questão não passa pela ideologia A, B ou C, mas por Deus que tem misericórdia, e que tem propósito, e que tem projeto. E aí quando a gente entra nessa loucura, sabe o que a gente faz? A gente fica igual aos outros, que fica torcendo para o governo que eu não gosto dar errado, que é para eu poder dizer, tá vendo como eu estava certo? Pois é, você está certo e aí o país acabou.
porque você torceu para que desse errado. Quando a Bíblia diz, se você não concorda, não concorde, porque eu já não concordei com muitos, já concordei com outros, já me arrependi de ter concordado com alguns, agora mesmo estou passando por uma fase séria de arrependimento em muitas coisas que eu colaborei. Então, mas uma coisa o Espírito de Deus me guardou, eu sempre fiquei na brecha, orando, e orando, dizendo, Senhor, eu sei, é o Senhor que controla tudo isso aqui. São os teus propósitos que determinam o rumo das nações. E aí o meu medo no Brasil não é qualquer governo, é a igreja. É a igreja não fazendo a sua parte, não fazendo missões, não enviando missionários, não olhando para além das suas fronteiras. E eu digo, Deus vai tirar a bênção da gente. Porque a gente não fez o que tinha de ser feito e ele fez a parte dele. Ele fez um país marcado pela corrupção conseguir ter uma moeda estável. Ele fez um país marcado pela corrupção conseguir ter uma economia estável, chegar à 7ª economia do mundo. Isso aqui é um milagre. E era para a igreja fazer missão. Para a gente não ter mais desculpa. Agora a gente pode investir em missionários. Agora a gente pode sustentar missionários. Agora a gente pode se irmanar com os outros povos da terra que já enviaram missionários. Nós podemos dizer para os irmãos, nós também estamos com vocês agora, nós estamos juntos nessa batalha. Mas olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Nós resolvemos construir catedrais. Nós resolvemos construir púlpitos de mármore. Nós esquecemos que o Senhor não estava tentando fazer a gente ficar rico. Estava tentando dar para nós condições de enriquecer outras nações. Com a palavra de Deus. Com a mensagem poderosa do Evangelho que salva e liberta. Que influencia culturas. Que põe à luz tudo que é divino numa cultura e dá à cultura capacidade de trabalhar tudo que é demoníaco. Mas é isso. A igreja vai sem visão, sem profeta, sem palavra, o povo vai perecendo. Aí eu já estou começando a ficar com medo do que vai acontecer com o país. Não por causa de mudança de partido, não por causa de mudança de governador ou de presidente, ou seja lá o que for, mas porque a igreja. Uma vez me contaram uma história muito emblemática e terrível. Eu não sei se é assim mesmo, mas o que me disseram é que antes que houvesse a guerra civil em Ruanda, um grupo de pastores tentou chamar os pastores de todas as etnias para eles se reunirem e celebrarem uma ceia da unidade. E aí, os pastores se recusaram. E na semana seguinte explodiu a guerra civil. E foi a carnificina que todos nós sabemos. Agora, sabe qual é o problema que eu vejo que nós temos? É que nós não acreditamos. Nós não acreditamos. Primeiro, os evangélicos, por excelência, têm um complexo de inferioridade absurdo. Uma vergonha de ser crente. Que vergonha do quê? Mas tem. Eu vejo isso nos colegas que são doidos para serem tratados como intelectuais, que fazem um montão de curso para ser intelectual. E aí vai para o púlpito e fica falando aquela baboseira toda. Agora, quem me ouve falar assim pensa que eu sou anti-intelectual. Não sou não. Não sou não. Estudo, gosto, leio,
Sou um desses ratos de biblioteca. Gosto de ler, que é uma coisa de louco. Vou para os congressos, vou carregado de livro e fico lendo e discutindo. E blá, 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 blá. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é saber que só a palavra de Jesus cura e liberta. A nossa erudição não serve para nada. Ninguém veio à reunião da Igreja do Senhor para ouvir a erudição do pastor. Veio para ouvir Jesus Cristo. O que é que Jesus Cristo tem para dizer? Qual é a palavra do Senhor? O que foi que ele veio hoje falar para a gente? É só isso. Depois você pode ser erudito onde você quiser. Não tem nenhum problema. E eu não tenho nenhuma crise com isso, não. Eu acho que está ótimo. Quando eu fui falar lá na ONU sobre segurança alimentar e nutricional, sobre direito humano à alimentação, lá era um lugar para eu gastar tudo que eu sabia mesmo. Que Deus, na sua graça, me deu a oportunidade de estudar. Eu fui lá, fiquei gastando. Então, porque vocês dizem, porque sabe que o autor tal, não sei o que. Pronto, legal, ótimo, ótimo. Obrigado, então, Deus abençoe todo mundo. Que bom que Jesus me trouxe aqui, trouxe vocês todos. Tá pronto, acabou. Agora, está na reunião da igreja, não foram lá para saber quantos autores eu li. Eles foram lá para saber, escuta, pastor, Jesus Cristo disse alguma coisa para você e você tem alguma coisa para dizer para nós? E aí eu sei, só a palavra de Jesus Cristo cura. Só a palavra de Jesus Cristo liberta. Só a palavra de Jesus Cristo vai no âmago do ser humano e o traz das trevas para a luz. E é isso que a igreja precisa saber. Então, você ouve e fala, tá muito bom, é isso aí, mas isso aí não vou fazer não porque Jesus não gosta. E os caras falam, você está brincando. Não, não estou não. Não vou fazer porque Jesus não gosta. Que isso, Ari, você é um homem inteligente, por isso. Obrigado. Essa é a maior prova. Eu não faço o que Jesus não gosta, porque eu sou inteligente pra caramba. Eu sei onde é que dói. Você não sabe? Você não sabe, que se você soubesse, você não estava me questionando. Você já saberia que eu fiz a melhor escolha. Jesus não gosta disso, eu estou fora. Mas nós não acreditamos que ser igual a Jesus é ser como gente deve ser. Nós não acreditamos que fazer o que Jesus diz é a melhor coisa que pode ser feita na história. Nós não acreditamos que levar a mensagem de Jesus é o que cura as nações do poder das trevas. Isso não quer dizer que a gente não vai contribuir na política, na filosofia, na pedagogia, na psicologia. Nós vamos contribuir onde a gente puder. Nós vamos entrar em tudo quanto é lugar, a gente vai estudar, os nossos filhos estudam, a gente estuda, a gente gosta desse negócio, gosta de dar aula. Ótimo. Mas por quem move-se a história? Essa é a pergunta. E a história move-se pelos propósitos de Deus. Move-se pelos desiderato do Altíssimo, pelo que ele propôs fazer para salvar a humanidade da morte e das trevas, do poder das hostes malignas. É isso que move a história. Por isso Deus levanta e derruba nações. Por isso Deus interfere, muda contextos e contingências. Se a gente perder isso, a gente perdeu tudo. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. Por isso que nós cristãos em tudo damos graças, porque nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos.
A mão de Deus está agindo. Mesmo numa situação que pareça ser absolutamente destrutiva, nós estamos aqui diante do estéril e do árido. Mas a glória de Deus cobre a terra. E isso significa que da morte virá a vida. Que uma palavra do Senhor trará Lázaro de volta. Porque é o Senhor quem tem a última palavra. E a palavra do Senhor é a palavra da vida. E outra coisa que nós temos, isso me angustia, é que a gente na prática acredita que o mal é todo poderoso. O mal não é todo poderoso. Só há um ser todo poderoso no universo. A Trindade. Tudo que o mal faz pode ser revertido com coração, com trabalho, com dedicação, mas acima de tudo com intercessão, com pregação da palavra de Deus, com disposição para ser agente de Deus, onde Deus nos quiser como agentes, para que a vida triunfe sobre a morte, para que a luz triunfe sobre a escuridão. Nada é inexorável, porque Jesus Cristo venceu a morte. É isso que nós não podemos abrir mão. E isso é o ambiente da graça. E isso é o ambiente da graça. Jesus Cristo, nosso Senhor, venceu a morte. A última palavra é a palavra da ressurreição. Não é a palavra da morte. É a conversa de Jesus com os meninos na estrada de Emaús, quando os meninos dizem, você não sabe das últimas novidades? E Jesus responde, eu sei, vocês é que não sabem. Porque para eles as últimas novidades é Jesus de Nazaré, que nós julgávamos ser o libertador de Israel, morreu. E a última novidade, na verdade, era Jesus de Nazaré, o libertador de Israel, ressuscitou. E quando a gente não tem fé na palavra do Senhor, a gente reage de modo errado em relação à vida. Por isso que a gente não consegue dar graças em tudo. Imagina se os discípulos tivessem acreditado na ressurreição. Você acha que eles iam se esconder num quartinho? Eles iam começar a contagem regressiva. Eles iam começar a contagem regressiva. Ok, pessoal? Olha lá, hein? Foi como Jesus disse, hein? Aconteceu tudo que ele falou. Tudo que ele disse aconteceu literalmente. O que isso significa? Daqui 3 dias ele está de volta. Então vamos preparar um lugar para ele chegar. Nós vamos fazer uma festa. Separa o lugar. Quem sabe aquele lugar onde a gente fez a ceia? Lá tá bom? Não, vamos fazer num lugar maior ainda, porque nós vamos trazer todo mundo dessa vez. Tem de ser um lugar para caber 500 pessoas. Legal, então vamos. Quem é que traz as bebidas? Quem é que faz os pães? Quem é que faz os bolos? Porque nós vamos fazer uma festa daqui 3 dias. 3 dias. Ele está de volta. Está vendo? A fé faz a gente resistir ao ambiente. Por isso que as Escrituras dizem, em tudo, dai graças. Começa a contagem regressiva, porque é sexta-feira, meu irmão, mas o domingo vem aí. E esse é o ponto. E o segredo é que todas as nossas orações têm uma resposta. Jesus Cristo. Fica tranquilo, Ele está vindo ao seu encontro. E Ele vem andando sobre tudo aquilo que hoje é obstáculo na sua vida. Ele vem andando sobre o vento que impede você avançar e sobre as ondas que determinaram que iam parar você no meio do caminho. Ele está andando sobre os seus algozes para fazer você andar sobre eles também. Isso é a fé cristã. E isso faz a gente reagir de modo diferente. Porque quando a gente encontra desolação,
a gente sabe que o milagre vai ser maior. Em tudo dai graças. Não é essa besteira de ficar dizendo, não, agradeça porque você não sabe, há males que vêm para bem. Que males que vêm para bem o quê? Isso aqui é movido pela mão do Todo-Poderoso. Se isso aqui é uma desolação, é porque é aqui que a ressurreição vai aparecer com mais força e com mais glória, e o nome de Jesus Cristo vai ser honrado como nunca foi antes. Isso é a fé cristã. Se os discípulos tivessem crido nisso, eles tinham feito a contagem regressiva. Mas como eles não criam, foram se trancar de medo num quartinho, apavorados. Apavorados. Graças a Deus tinha uma mulher. Graças a Deus tinha uma mulher que não sabia direito sobre a ressurreição de Jesus, porque também os apóstolos dele estão lá. Bom, se os caras que andaram com ele 3 anos, dorme, come e bebe com o homem, estão ali apavorados, ela está dizendo, então acabou, né? Acabou, os apóstolos disseram que acabou, eles não disseram que acabou, eles demonstraram que acabou. Acabou. Mas graças a Deus essa mulher tinha coragem, a fé. Não, mas eu devo algo a Jesus, eu devo o embalsamento dele. Que não deu tempo para a gente fazer isso, então eu vou lá. Eu vou lá. Passou a Páscoa, eles vão me permitir. Olha, vai lá para falar com o soldado romano, aquele bando de trogloditas lá, que podiam inclusive fazer com ela o que quisessem. Que, como vocês sabem, os romanos não respeitavam nada nem ninguém. Principalmente ninguém. Então, aí, lá vai essa mulher corajosa para embalsamar o Senhor. E chega lá e o túmulo já está vazio. Claro que tinha de estar vazio. Ele falou que ia estar mesmo. Era isso que ele disse isso o tempo todo. Gente, é 3 dias, hein? 3 dias eu vou, faço o que tenho de fazer e volto. Porque a minha vida ninguém a toma, eu a dou para retomar. E esse templo, destruam esse templo, em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Eu vou voltar. Vou ressuscitar. Não reencarnou, não. Ressuscitou. Porque reencarnar é moleza. Eu quero ver ressurreição. Eu quero ver o cara que foi embora. Entendeu? Nisso Tomé estava certo. Eu quero ver a marca do cravo. Cadê? Foi você mesmo? Mostra o cravo para mim. Quero ver. 3 dias depois ele volta, como ele disse. Aí aquela mulher é a primeira a saber disso. Ia dizer, ele ressuscitou, gente. Ele fez exatamente. Ele não é fácil, ele fez exatamente o que disse que ia fazer. Ora, vejam só. E a gente pensando que ele estava brincando. Não, ele não estava brincando, ele está vivo. E disse que vai encontrar vocês lá na Galileia. E os discípulos, numa época em que os homens não acreditavam nas mulheres, será que houve alguma época que acreditaram? Foram lá para ver e disseram, realmente o túmulo está vazio. Realmente o túmulo está vazio. Não tem mais ninguém lá. E tá tudo arrumadinho, porque Jesus ainda dobrou o lençol, deixou tudo lá, tudo certinho. E foi embora. Passou pela porta e foi embora. Depois ordenou um terremotozinho que mexeu o portão, a pedra do túmulo. Porque o Senhor não abriu a pedra e saiu. Ele saiu e aí depois tirou a pedra. Era só para os meninos lá saberem que tinha acontecido alguma coisa. Não é? Porque ele achou que era chato os romanos ficarem guardando um túmulo oco sem saber.
Então, tira a pedra que eu quero que eles vejam o oco. Então, aí ele tirou a pedra, os romanos ficaram desesperados. Aí a mulher, aquela mulher extraordinária, vai ter uma experiência profunda com a comunhão que Cristo produz na vida da gente e volta dizendo, ele fez o que disse que ia fazer. Isso é em tudo dai graças. Isso é em tudo dai graças. Esse espírito é em tudo dai graças. Às vezes a gente pega uns trechos da Bíblia e fica fazendo um negócio, apequenando a Bíblia, né? Aí assim, não, irmão, você não pode ficar irritado com nada, porque em tudo você tem de dar graça. Não, você acha que é... Ah, dá licença. Você acha que o senhor está falando desse tipo de coisa? É claro que ele não está falando. Ele está falando, tenha visão. Olha onde você está. Olha onde você está. Você não percebeu que você está debaixo da minha graça? Você não percebeu que tudo isso aqui pode ser movido pela graça? Você não percebeu que aqui ninguém além de mim dá a última palavra? Olha para onde você está e acredite e haja baseado na sua fé, a fé que lhe foi dada, e proclame, graças te dou a Deus, porque algo vai acontecer aqui. É isso que é em tudo dai graças. Isso é orando sob a graça. Não é nenhuma loucura tentando ter idílios, não. É a certeza da vitória de Jesus Cristo. A certeza da vitória de Jesus Cristo. Então a gente anda sempre para frente e sempre com a contagem regressiva. Então a gente não diz assim, puxa vida, mais um dia. A gente diz, menos um dia. Ele está chegando. E eu vou fazer tudo para que quando ele chegar, ele me encontre indo ao encontro dele. E como é que ele nos encontra indo ao encontro dele? Quando ele nos encontra fazendo as obras que ele estaria fazendo se estivesse no nosso lugar. Então o que a gente diz é, Senhor, vem com o reino daí, que a gente vai com o reino daqui. O teu reino. Porque enquanto o Senhor está trazendo a consumação do teu reino, nós estamos indo ao Senhor com tudo que nós fizemos para deixar claro para todo mundo, o reino de Deus está entre nós. Então vai haver justiça por onde nós passarmos. Vai haver salvação por onde nós passarmos. Vai haver mudança por onde nós passarmos. Porque essa é a era da graça de Deus. Mas aí a gente vai ficando acovardado. E aí as nossas brigas começam a ser brigas comezinhas, né? Proíbe isso, proíbe aquilo, não concede direito para esse, nem para aquele, para aquele outro. Porque essa é a fé de quem foi derrotado. De quem não ora mais. De quem não acredita mais que Deus pode mover a história. Que Deus pode mudar qualquer coisa. Esse é o problema. Então, temos de aprender a orar sob a graça de Deus. Temos de aprender a orar sob a profecia por vidas. Jesus disse que ia ter uma coisa terrível. Ele disse, quando vocês virem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, vai embora, foge. E aí ele diz, quem tiver sobre o eirado não desça, para tirar nada de casa, quem estiver no campo não volte, ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Ou seja, o Senhor estava falando para uns da destruição de Jerusalém, para outros da grande tribulação, mas de qualquer maneira o Senhor estava falando de algo inexorável, vai acontecer.
Mas ele disse, orai. Ué, orar pelo quê, Senhor? Se o negócio já foi profetizado pelo profeta Daniel. Vai acontecer. É inexorável. É um negócio que quem tiver sobre o eirado não entra em casa porque não vai dar tempo. Quem tiver no campo não volta para buscar a capa, não vai dar tempo. E as grávidas e as que amamentam vão sofrer muito. Aí ele diz, orai. Orai pelo quê, Senhor? Para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Claro, o que o Senhor está dizendo? Que a gente não consegue mudar o fato, mas dá para negociar a data? É isso que o Senhor está dizendo? E o Senhor está dizendo, é isso. Não dá para mexer no fato, mas dá para negociar a data. Vocês podem pedir para não ser no inverno nem no sábado. No sábado, porque um judeu só podia andar um pedacinho de chão. Aí não tem nem graça, fugir no sábado só. Vai, de repente quando chega no pedacinho do chão, estanca. Não pode dar mais nenhum passo porque é pecado. Os romanos não têm essa fé, meu. Eles vêm só com a espada, não precisa fazer mais nada. O pessoal já parou. Então no sábado não dá, porque o pessoal não vai andar muito no sábado. E no inverno, porque no inverno é muito difícil de se locomover. É inverno, né? Está tudo muito mais pesado. E aí o que o Senhor está falando do pai que deu essa palavra profética para o Daniel? Ele está dizendo, gente, eu conheço meu pai. Ele está movendo a história, não está se vingando dos homens. Se vocês orarem, ele vai fazer isso numa data que dá para salvar mais gente. Que dá para salvar mais gente. Ele está movendo a história, não está se vingando dos homens. Se vocês orarem, ele faz isso numa época que dá para salvar mais gente. Porque ele gosta de gente, mas ele vai mover a história. O que ele disse que ia acontecer, vai acontecer. Mas não precisa ser no inverno. Pode ser no verão. Pode ser na primavera. Falem com ele. Senhor, a gente sabe que não tem jeito de mudar isso, mas, por favor, faz isso no verão. Porque a gente vai poder salvar mais gente. Faz isso na quarta-feira. Porque não tem risco de entrar no sábado. Ou faz na segunda, que aí é que não tem risco mesmo. A gente tem uma semana para correr. E qual é a palavra de Jesus? Ore. Ele vai fazer. Isso é extraordinário. Então a gente tem de orar sobre a profecia. A gente aprendeu que a profecia é inexorável. E a gente acha que a profecia é inexorável porque a gente não leu Jonas. Porque a palavra que o Senhor disse para Jonas foi: em 40 dias vocês serão subvertidos. E o Jonas ainda falava isso com um sorriso nos lábios. Eu vou ver o oco de vocês, bandidos. Porque os assírios eram bandidos mesmo. Tem de reconhecer, o Jonas estava certo. Aquilo lá era uma praga. Eles eram espalha-brasas, eles destruíam tudo, eles tiravam as pessoas das suas terras, levavam para outras, eles humilhavam, eles trucidavam, eles eram carniceiros. E aí o Senhor deu uma palavra para o Jonas, que o Jonas não queria dar, hein? Nem essa ele queria dar. Aí e a palavra foi: 40 dias, 40 dias, vocês serão subvertidos, acabou.
já era, vocês vão ser destruídos. Aí eles se arrependem. Entram em jejum, rasgam as vestes, até os animais entram em jejum. Começam a orar, a clamar misericórdia. E o Jonas começa a perceber, isso não vai acabar bem. Ah, era isso que eu temia, era isso que eu temia. Essa misericórdia de Deus às vezes me deixa irritado. E todos nós ficamos, porque tem uns caras que a gente queria que Jesus arrancasse o cara, arrancasse o coração dele pela orelha. E entra lá e tira o coração dele pela orelha, assim, pelo ouvido. Bandido. Mas Deus é misericordioso. E é misericordioso com o sujeito lá, porque é misericordioso comigo e com você, porque nós somos todos iguais. Todos iguais. A gente só faz esses comentários e só faz essas orações porque o nosso espelho é sempre cego. Então a gente não se vê. A gente só vê o outro. Mas a gente não se vê. Então aí a gente faz essas orações infantis. Ainda bem que Deus não ouve orações infantis. Ouve oração dos infantis, mas não ouve orações infantis. Dos infantis ele ouve todas. Agora, a oração infantil ele não ouve nenhuma. Ainda bem, né? Então, o Jonas já sabia, isso não vai dar certo. Mas o que é que o livro de Jonas fala? Que Deus é um sujeito que muda de ideia? Não. Que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus ouve o clamor da humanidade. Deus não vem para destruir, vem para provocar arrependimento. A gente não consegue perceber essas coisas. E aí, nós não sabemos reagir, não sabemos orar. E o Senhor Jesus disse, orem, falem com o Pai. Digam para ele, Senhor, então dá uma chance para a gente salvar mais gente. Ele vai conceder isso para vocês. Ele vai dar mais chance para vocês salvarem mais gente. Porque ele não quer ver mulheres grávidas se arrebentando num dia de sábado, numa época de inverno, tentando salvar os seus filhos de uma história que, a rigor, é a história de toda uma geração, não é só delas. Mas nós pensamos que Deus é como nós. Mas Ele não é. Graças a Deus Ele não é. Então, saber orar a profecia não é inexorável. O camarada que entendeu mesmo o Senhor foi Abrão. Quando o Senhor disse, olha, o negócio aqui do lado dos seus vizinhos aí tá bravo. Eu vou dar uma passada lá, se tudo que está chegando a mim for isso mesmo, acabou ali. Aí, o Abrão começa a clamar, porque ele tem um sobrinho lá. Mas ele também não pode dizer, então salva o meu sobrinho e pronto, aí o senhor faz o que quiser. Porque ele sabe com quem está falando. O Senhor não faz acepção de pessoas. O compromisso do Senhor é com a justiça. Ele disse, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai condenar os justos com os injustos? E aí o Senhor vai dizer, não, se tiver eu poupo a cidade até chegar a 10. Lamentavelmente, para achar um foi um sufoco. Então, o Senhor
destruiu Sodoma, Gomorra e a circunvizinhança. Mas tem um texto na Bíblia, quando o Senhor tira Ló de dentro daquela loucura, que diz assim: e o Senhor ouviu a oração de Abraão e salvou a Ló. Mas o Abraão não orou. Orou, ele só não falou. Mas o Senhor ouviu. O Senhor disse, é como se o Senhor dissesse: eu sei o que você está pedindo. Eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar que você queria a vida do seu sobrinho, mas não conseguiu orar só por ele. Eu vou me lembrar que você orou como eu oraria, pedindo por todos que fosse possível salvar. O Abraão entendeu. Agora a gente não entende. Aí a gente fica passivo e aí eu fico ouvindo essas coisas que diz assim: orar só não adianta. Eu fico pensando, será que o irmão e a irmã sabe mesmo que está falando sobre oração? Será? Será que ele sabe? Eu me lembro que uma vez me deram a tarefa de falar sobre tempo devocional. Tirar tempo para ter um momento com Deus, de oração, leitura bíblica, blá, 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 blá. A ideia é falar tempo devocional. Eu comecei a me preparar e tal, dizendo que ia falar para os irmãos, irmãs, a melhor coisa que a gente pode fazer é separar tempo para estar com Deus, porque isso, blá, blá, blá. Quando eu estou no meio da festa lá, eu percebo no meu coração que tem alguma coisa errada. Mas o texto está certo, que isso aqui está... tá onde eu sei está certo. O que está errado aqui? E aí eu comecei a perceber o que está errado aqui. O que está errado aqui é o princípio, está tudo errado aqui. Por quê? Porque a gente só dá o que tem. E tempo é uma coisa que nós não temos. Então, o que o Senhor estava tentando dizer é: filho, não é você que dá tempo para mim. Fui eu que concedi tempo para você ficar comigo, e você está jogando o seu tempo fora. Você não pode dar o que você não tem. Você não tem uma fração de segundo, filho. Você não tem, entendeu? Presta atenção. Você não tem. Entendeu? É isso mesmo. Você não tem. Percebeu? Não, você não pode me dar tempo. Porque a gente só dá, filho, o que tem. E tempo você não tem. Mas eu tenho. Eu tenho. E eu concedo a você para que você passe comigo. Mas você não percebe o privilégio. Você não percebe o que eu estou permitindo que você faça. Você não percebe. E aí você joga fora. Você joga fora ao invés de vir conversar comigo. De vir abrir o coração, aproveitar todo o tempo que eu te dou. Você joga fora. Quantas datas poderiam ter sido mudadas? Porque a gente tem uns irmãos, bons irmãos, mas eles dizem que Deus determinou tudo. Está tudo determinado, tudo vai acontecer exatamente como Deus escreveu. Se isso é verdade, então Deus é o responsável pelo pecado. Ele escreveu que nós iríamos pecar. E se ele escreveu, cada dia meu, ele vai me julgar pelo quê? Vou dizer para ele: dá licença, o Senhor é todo poderoso.
eu sou exatamente o contrário, eu sou nada poderoso? O senhor escreveu tudo que queria escrever a meu respeito e o senhor vai me julgar? Como? Essa fé determinista não é a fé cristã. Essa é a fé do Islão. Não é a fé dos cristãos. É que a gente escolhe sempre o atalho. Por exemplo, a pessoa chega pra gente e diz assim, por exemplo, eu perdi um sobrinho que eu amava muito. Perdi-o com 28 anos de idade de leucemia. E as pessoas dizem, foi a vontade de Deus. Eu digo, não, não foi não. Não foi a vontade de Deus, não. Foi o fato dele não ter me ouvido, dele ter feito o que eu disse para ele não faça. E por isso ele precipitou a morte dele. Mas eu agradeci a Deus no dia que ele foi embora, porque ele estava preparado. Aí o pessoal leva um mau susto e fala, pastor, o que o senhor está dizendo? Estou dizendo o que a Bíblia diz, filho. A Bíblia diz que tem gente que prolonga os seus dias na terra e tem gente que encurta. A Bíblia diz, filho, que tem gente que toma ceia de modo errado e morre antes do tempo. A Bíblia diz que os fraudulentos não viverão metade dos seus dias. A Bíblia diz que o temor do Senhor prolonga os dias, mas os dias dos sanguinários serão encurtados. A Bíblia diz que quem obedece o Senhor vive, quem desobedece o Senhor morre, porque o Senhor garante as leis que fez. A Bíblia diz um montão de coisas sobre morte, filho. Um montão de coisa. A gente é que escolheu uma, porque a gente não quer encarar o fato de que nós somos responsáveis. Nós somos agentes da história também. E que as nossas decisões têm implicações na eternidade. Esse é o problema, meu irmão. Eu avisei o meu menino. Não faça. Você não vai aguentar. Aquele povo vai triturar você. Você não tem estrutura emocional para isso. Mas ele era jovem. Eu já fui jovem também, eu sei como é isso. Ele era jovem. E ele disse para mim, não, Deus vai fazer, porque ele falou comigo. Eu disse, querido, ele não falou. Ele não falou, querido. Oh, tio, como é que você sabe? Eu sei. Acredite em mim. Eu sei. Eu sei, ele não falou. O seu coração falou. O seu desejo de ser um pastor extraordinário falou. O seu desejo de dizer, eu também sou um Ramos, falou. Mas você não sabe, filho, que o nosso papel é aprofundar o nosso ministério. Alargá-lo é problema de Deus. Que ninguém começa pelo alto, filho. Não faça. Não faça. Você não tem estrutura para isso. Mas ele era jovem. E os jovens se arriscam. E quando as reservas como é que chama? Imunológicas baixaram, ele tinha uma leucemia incubada, que nós nunca soubemos que a gente tinha propensão para isso na família. E o médico disse, ele teve uma crise emocional qualquer, as reservas dele caíram, e essa é uma doença que precisa de um deflagrador, e o deflagrador veio, e a dele é incurável. Ponto. Mas ele estava pronto. Ele era do Senhor.
E ele teve tempo de acertar tudo o que tinha de acertar com o Senhor e se preparar para ir embora. Porque nós somos cristãos. Nós vivemos bem e morremos bem. Nós não temos medo da morte. Nós não vivemos fugindo da morte. Porque nós sabemos que a nossa herança é a vida. E é por isso que nós podemos enfrentar o que ninguém mais tem coragem de enfrentar. E ir onde ninguém mais tem coragem de ir. Porque nós não somos gente correndo da morte. Nós somos gente pregando a vida. Agora, o que aconteceu com a igreja brasileira? A igreja brasileira, a igreja ocidental, a igreja como um todo, se afundou nessa loucura determinista que torna todo mundo irresponsável. É como esse mundo psicanalítico, e aqui eu não estou criticando a psicanálise, estou criticando a vulgarização, que transformou o mundo num mundo de vítimas. Então ninguém reage. Todo mundo é vítima. E às vezes você é obrigado a dizer para o sujeito, escuta, se você é vítima, você tem de procurar Freud, porque Jesus só lida com pecadores. No que Jesus pode ajudar você? Se você é só uma vítima passiva de um mundo que faz com você o que você quiser e você nunca reagiu, você só sofreu. E tudo que você fez, você não fez. Foi a sua doença que fez. O que é que aconteceu com você que você abriu mão de ser sujeito? Essas coisas a gente não encara mais, porque é tabu. É tabu. Não é tabu coisa nenhuma. Chama o sujeito para conversar aqui. Vamos conversar. Aí o camarada diz, não, mas o senhor sabe de Freud, você leu Freud? Não, né? Se você tivesse lido, você não estava dizendo isso, porque ele não disse isso. Ele disse assim, assim, assado. Você não leu. Você caiu na esparrela da vulgarização. Na filosofia, nós tínhamos essa batalha sempre, que era quando a filosofia se vulgariza. E acabou, caiu na mão do vulgo, não é negativo, no sentido de ordinário, coisa assim. É o leigo tentando manipular instrumentos que não conhece. É isso. É o sujeito tentando ser médico sem ter sentado nos bancos da faculdade de medicina. Só porque ele ouviu falar muito sobre doenças, sobre cortes e incisões, ele acha que pode fazer. Então, o que a Bíblia está dizendo é, ore, tome posição e vá em frente. E lembre-se, a vida está aí. Tome as melhores decisões. Assuma as consequências das piores. Mas saiba que em tudo isso o Senhor vai cumprir os seus propósitos no fim da história. Ele está invadindo a história tantas e quantas vezes forem necessárias para levá-la ao fim que ele estabeleceu para a humanidade. Não é para a história, é para a humanidade. O senhor não é um sujeito que escreveu um montão de coisa e faz questão que tudo aconteça do jeito que ele escreveu e onde os personagens são apenas meio. O fim é acontecer do jeito que ele escreveu. Não! Ele decidiu salvar a humanidade e levar a história de tal maneira que a humanidade seja salva. E haja novo céu e nova terra. Então ele vai interferir tantas quantas vezes tiver de fazê-lo. Mas não vai abstrair de nós o direito e a responsabilidade de sermos sujeitos. E aí, certas coisas são inexoráveis mesmo. Acontece porque o mundo funciona. Se você pular
do último andar do Terraço Itália, saiba, você não vai sair voando. E você não vai sair voando porque Deus faz esse negócio funcionar. Então você quebrou uma lei de Deus. E a lei de Deus que você quebrou vai quebrar você. Vai ser bom se você estiver preparado para isso, porque se você não tiver, foi. Eu sei que tem agora um movimento na igreja em que o pessoal lê e diz assim, não, Deus, você mora no lugar onde Deus quer que você more, você vive como Deus quer que você viva, você tem um corpo que Deus quer que você tenha, e você vai morrer no dia que o Senhor determinou, etc, 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 etc. Dizer isso na Califórnia é fácil. Vai dizer isso na Rocinha. Vai dizer isso na favela da Vila Andrade. Vai lá onde eu ajudei a enterrar um menino de 19 anos com um tiro nas costas e diga para a mãe dele, foi assim que Deus quis. Claro que não foi. Claro que isso faz parte desse emaranhado. Agora, o que é que tem, onde é que está a vontade de Deus aqui na manutenção daquilo que ele disse que ia manter? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando a minha ex-esposa teve uma cirurgia, ia passar por uma cirurgia terrível, e que ela podia morrer, eu e as minhas filhas nos reunimos para orar por ela. E eu disse, nós vamos pedir ao Pai que a devolva para nós. Mas, essa é uma decisão única e exclusiva do Pai. E eu vou explicar uma coisa para vocês, filhas. Deus disse que a gente veio do pó e ao pó voltaria. E não disse quanto tempo isso demoraria. O que ele disse é, estejam preparados. A mãe de vocês está preparada. Isso é que é o dado importante aqui. Mas nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Pai. Mas, se o Pai decidir o contrário, eu não quero ouvir de vocês nenhuma reclamação contra Ele. Nós vamos chorar, vocês vão chorar. Chorem, espero que vocês não tenham de passar por isso. Mas se tiverem, chorem tudo que tiver de chorar. O Senhor vai entender a dor e vai consolar-nos. Mas eu não quero uma palavra de murmuração. Porque Ele disse, vocês são pó e vão voltar para o pó. Estejam preparados. Então a Bíblia fala muita coisa sobre morte. A gente é que fala uma coisa só. Porque a gente não tem coragem de enfrentar a nossa responsabilidade histórica. E aí é mais fácil se esconder numa inverdade que não está nas Escrituras Sagradas. Quando a gente abre lá o Salmo e o Salmo diz que o Senhor me conhece desde o ventre materno e todos os dias do Senhor, todos os meus dias estão contados, etc, etc, não significa que todos os meus dias estão determinados. Porque se todos os dias do Senhor dele estavam determinados, então o Senhor determinou que ele fosse atrás de Batseba e matasse um dos seus campeões. E mandasse assassinar um dos seus campeões. Foi isso? Deus disse para o Davi fazer aquilo lá e depois matar um homem capaz de dar a vida por ele? Não, né? Então a gente lê Bíblia comparando com Bíblia, viu, irmão? Viu, irmã? É assim que a gente lê a Bíblia. A gente não pega um texto da Bíblia, arranca do contexto e não vai estudar a história do moço. Não é assim que se lê a Bíblia, não.
Você tem de se lembrar que quando aquele moço, que era um homem de Deus, disse para Deus que queria construir um templo para Deus, que foi que Deus disse para ele? Você não, porque a sua mão está suja de sangue. Como Deus iria falar isso para ele se foi Deus que escreveu que ia ser assim? Bíblia. Tem de ler a Bíblia. Não é pensar coisas da Bíblia para fazer sermão bonito. Essa é a responsabilidade de muitos pregadores. Eles pensam coisas da Bíblia porque eles querem fazer sermões bonitos. Mas o Senhor não está precisando de gente que faça sermão bonito. O Senhor está precisando de gente que fale a sua palavra. Então não se pensa coisas da Bíblia. A gente vai atrás, porque o Espírito de Deus escreveu a Bíblia. Então esse negócio tem começo, meio e fim. Então vamos ver isso aqui que está escrito, como é que aconteceu no dia a dia daquele que escreveu. E aí você vai descobrir, ele não estava falando isso que eu pensei que ele estava. Porque se ele tiver, o Urias vai poder dizer exatamente o que o Robert De Niro disse. Porque perguntaram para o Robert De Niro o seguinte: escuta, se Deus existe e você chegar no céu, o que é que você gostaria que ele lhe dissesse? E ele respondeu: se Deus existe, ele vai ter muito o que explicar. Então, se foi Deus que escreveu isso, Urias vai poder entrar na presença dele e dizer: o senhor me desculpe, pode ser a última vez que eu falo na minha existência, mas por favor explique por que o senhor escreveu isso. Tá vendo como tem um bocado de coisa que a gente fala e que é absolutamente irresponsabilidade de gente que quer fazer sermão bonito? Porque esse é o problema. Todos nós pregadores temos a tentação de amar mais a nossa voz do que a voz de Deus. E nós temos de aprender a orar apesar das profecias. O Paulo estava indo para Roma e ele disse para o pessoal: olha, a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então ele teve uma palavra de conhecimento. Ele disse: a coisa vai ficar feia, vai morrer gente, nós vamos perder a carga e vamos perder o navio. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que para o Paulo, é óbvio. E aí eles decidiram que podiam chegar a Fenícia e passar o inverno lá, que era melhor do que Creta, que olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprava o vento sul brandamente, eles pensaram ter alcançado o que desejavam, levantaram o âncora e foi embora, costeando a ilha de Creta. Não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão, chamado Euroquilão. E aí o navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Pararam as manobras e todos foram deixados à deriva. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguiram recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir, ver se amarrava o navio, tendo medo que desse em Sirte, e aí arriaram os aparelhos e foram ao léu. Estavam açoitados severamente pela tormenta e começaram já a aliviar o navio. E no terceiro dia, eles mesmos, com as próprias mãos, lançavam a mão ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre eles tempestade grande, toda a esperança de salvamento foi embora. E aí, todos ficaram muito tempo sem comer. Paulo, pondo-se de pé no meio deles, isso no 14º dia, disse: senhores, na verdade,
Era preciso terem me atendido e não partir de Creta. Eu falei. Para evitar esse dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ele orou apesar da profecia. Que ele mesmo deu. Ele mesmo deu. Ele disse: gente, não vai dar não. Vamos perder a carga, o navio e nossa vida. Nossa vida. Mas eles não o ouviram. Claro, ele é prisioneiro, vai ouvir um prisioneiro? Aí o Euroaquilão pegou. Aí o Paulo, que era diferente de muitos de nós nesses tempos, não foi lá e disse: bem feito, Senhor. Só quero que o Senhor me salve, porque eu preciso chegar a Creta, o Senhor sabe. Agora esse bando de incircuncisos, ímpios, esses ímpios, idólatras, pagãos, esses pagãos, eles têm o que merecem. Porque o Senhor avisou. Ah, o Senhor avisou, eu falei, o Senhor falou para mim, eu falei para eles. Mas é isso mesmo, Senhor, esses ímpios têm de arder no inferno. Não, não foi assim que ele orou. Ele começou a dizer: é verdade, Senhor, esse povo não ouve nada, não entende nada, mas o Senhor os ama, poupe-os. Concede-me todos os que andam, que navegam comigo. Tem piedade deles, porque essa é a nossa oração. Senhor, tem piedade do mundo, tem piedade dessa gente, tem piedade desses homens que estão em postos públicos, tem piedade de toda essa turma, eles não enxergam um palmo na frente do nariz, tem piedade das crianças que vão sofrer por causa de desatinos, tem piedade, Senhor, tem piedade de todos nós, porque nós não passamos de pecadores. Por amor ao teu nome, por causa da tua graça, por causa da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem piedade de nós. E aí o Senhor disse, através do anjo a Paulo: eu tive piedade de vocês. E o anjo disse: e Deus, por sua graça, te deu. Olha, te deu. Por que te deu? Porque ele estava pedindo. Deus não deixa essa gente morrer. Eu ainda quero ter uma oportunidade de falar com eles. Não deixa essa gente morrer. É, tudo cabeçudo mesmo, mas não deixa morrer. Ah, irmãos e irmãs, quanta oração errada. Quanta oração marcada pelo ódio, pela ideologia, pela necessidade de estar certo sempre, pela incapacidade de se ver pecador, pela incapacidade de simplesmente entender a graça de Deus. A graça de Deus sustentando o universo para que haja esperança. Ah, quantas orações! Quanto desperdício de palavras. Quanto desperdício de palavras. Por causa de um coração empedernido. Uma cerviz que não se curva. E um orgulho absolutamente sólido. Onde a gente, para ter razão, não poupa ninguém. Não perdoa os que pecaram contra nós, como se nós não fôssemos pecadores.
e não oramos por eles, sabendo que se nós não orarmos, eles estão perdidos. E que Jesus gosta deles. A gente pode até não gostar mais, mas Ele gosta. E Ele não quer que ninguém se perca. Quantas palavras jogadas fora. E aí a gente também não aprende a orar pela resistência. Agora já está na hora, acho que não vai dar para falar sobre isso. Dá? Então vamos lá. Perdoem, eu fico empolgado com esse tema, eu fui. Orem por mim. Então, aí temos de aprender a orar pela resistência. Isso, eu gosto muito disso, porque o Paulo diz que a gente tem de ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder, revestir-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí ele diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, e aí contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí a gente tem de tomar a armadura para resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Isso é fantástico, porque isso aqui não é que a gente luta para chegar num lugar. A gente luta para não sair do lugar onde está. Nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós não queremos sair dali. Mas o adversário vai tentar fazer isso o tempo todo. Me lembro que quando eu estava prestando serviço militar, tinha um colega meu que disse para mim assim: eu tenho muitos poderes espirituais. Parabéns. Bom para você, né? Aí ele disse assim: você não acredita, Santos? Que era o meu nome de guerra lá, né? De soldado. Disse: acredito, você está falando que tem, né? Então você tem, então tá bom. Disse: não, você não está acreditando. Falei: meu, isso aqui não vai acabar nunca, não. Isso aqui vai ficar, põe, tira, põe. Não vai acabar nunca. Você está falando que tá, então tá bom, não tem problema. Falou assim: ó, vou fazer um negócio contra você aí, só para você perceber. Falei: opa! Então, antes que você faça, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estou num lugar que você não vai conseguir chegar. Mas eu não tenho como me responsabilizar sobre o que vai chegar até você. Então vamos fazer o seguinte. Você é meu amigo, a gente está aqui junto, eu gosto de você, você gosta de mim, nós jogamos bola. Que tá tudo bem, nós estamos bem. Você fica bem aí, eu fico bem aqui. Tá certo? Agora, se você cruzar a fronteira, meu irmão, eu não sei o que vai acontecer com você. Comigo eu sei. Eu vou dormir e acordar no dia seguinte numa boa, não vou sentir nada, não vai acontecer nada. Não tem jeito. E esse é o ponto. A gente às vezes não sabe. Eu me lembro de uma moça que estava fora da fé. E ela voltou, assim, correndinho. E eu achei interessante. E aí, qual é o seu testemunho? Como é que você voltou? Eu falou: sabe o que é? Eu tinha um amigo que saía do corpo. Fazia viagem astral. Interessante. E eu estava fora da igreja. Certo. E aí ele disse que fazia viagem astral. E aí eu disse que não acreditava. Aí ele disse: tudo bem, você pega um papel em branco, bota aí do lado da sua cama, bota uma caneta ali, eu vou chegar lá e vou fazer um bilhete para você. Tá bom? Tá bom. Aí no dia seguinte, ela levanta, o papel em branco estava, em branco ficou.
Aí ela falou pro camarada, ué, você não foi lá me visitar? Ele falou, você não me disse que era evangélica. Ela disse, eu fui. Não, você não foi não, você é. Por que você está dizendo isso? Porque eu cheguei até a sua casa. Mas aí tinha um anjo na porta da sua casa, na porta do seu quarto, e ele disse, não tente. Se você tentar passar por aqui, você fica aqui para sempre. Não tente. Volta daqui agora e acerta a vida com o seu Senhor. E ela ficou azul. E no domingo seguinte estava de volta na igreja, estava tudo bem, Jesus é maravilhoso, eu vou orar, porque Deus é bom toda a vida, e eu a encontrei nessa fase de alegria. Eu disse, que bom, hein, irmão, o senhor achou um jeito muito especial de buscar você. Então, a gente não luta para entrar num lugar, a gente resiste para não sair. E aí, como é que a gente resiste? Primeiro, a gente se refugia em Cristo. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então a gente diz, opa, eu estou em Cristo, Cristo é o meu Senhor. E é o seguinte, quer brigar, briga com o meu irmão. Briga com o meu irmão mais velho. Chama ele para briga. Quer brigar? Ó. Dá para encarar? Não, né? Então, pode ir. Pode ir que eu já estou sem tempo, já estou terminando o seminário, não tenho tempo para ficar conversando. Então, precisamos nos refugiar em Cristo. Cristo é nossa salvação, Cristo é o nosso Deus, Cristo é o nosso Senhor, e Cristo quer ser o Senhor de todos os seres humanos, porque quando Jesus é Senhor das pessoas, as pessoas verdadeiramente encontram liberdade. Porque o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Ele perdoa pecados, ele cura a alma, ele restaura a vida, ele dá paz e abundância, e ele enche o nosso coração de alegria. E a alegria do Senhor nos fortalece. Então, aí o que a gente tem de fazer? A gente tem de se revestir da armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eles estão na mesma região que a gente, mas não no mesmo lugar. Graças a Deus. Né? Não no mesmo lugar. E entre nós e eles tem um abismo. Mas eles chamam a gente, vem cá, tem um bolo novo aqui. E é nessa hora a gente tem de dizer, vou lhe dar um bolo, porque eu só como o bolo daqui. Então, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, para não sairmos do lugar. Então a armadura de Deus é para não sair do lugar. Você não precisa lutar para chegar em lugar nenhum, meu irmão, minha irmã. Você já chegou. Não saia. Então como é que faz? Cinge com a verdade. O que é verdade? A verdade é o que Deus diz. Não fica racionalizando, não fica racionalizando. O que Deus diz sobre isso que você está fazendo? Faça o que Ele diz. Não racionaliza, não fica tentando achar desculpa. O que Ele diz? Pronto. O que Ele diz basta. É isso aí mesmo. Não tem mais o que acrescentar, não tem vírgula, ponto e vírgula, reticência. Não tem mais nada para pôr aí. O que Ele diz? Ele diz isso. Então é isso. Ponto. Então não acrescenta nada, não racionaliza. Verdade é o que Deus diz. Verdade é o que Deus diz. Outro. Veste a couraça da justiça,
O que é couraça da justiça? É caráter. Tem o caráter de Cristo. Tem um bocado de coisa que a gente se deixa perder porque perde o caráter de Cristo. E a gente perde o caráter de Cristo porque muitas vezes a gente pensa assim, puxa, se eu não aproveitar esse negócio, nunca mais vou ter uma oportunidade como essa. Não caia nisso. Não caia nisso, não tenha esquemas. Não tenha esquemas. Se isso é contra o Senhor e pronto. Se isso macula o meu caráter e pronto. Eu não vou entrar nisso e acabou. Eu estava conversando com uma pessoa no Rio de Janeiro, e ela veio falar comigo do que estava acontecendo com ela, e ela disse assim, pastor, o que o senhor acha? Não acho nada. Ué, como é que o irmão não acha nada? Não. Mas eu vim aqui para o senhor me dizer. Não tem nada para te dizer. Não, mas o senhor não vai dizer se está certo ou está errado? Não, eu não. Ué, mas eu pensei que o senhor ia falar. Eu não tenho nada para falar, não. Aí a pessoa falou, mas pastor, então o senhor não tem nada que me dizer? Eu disse, tenho uma pergunta para fazer para você. Aí ela falou, qual? Eu disse, quem é você? Ela disse, pastor, o senhor me conhece? Eu falei, vou repetir a pergunta. Quem é você? Se alguém pedir para você se descrever, como é que você se descreve? Quem é você? Ela disse, eu? Eu sou uma pessoa que amo Jesus, mais do que tudo. Aí eu disse, e isso que você veio me perguntar, se coaduna com o que você é? E ela disse, não. Falei, então você já tem a sua resposta. Você não precisa de mim, eu não sou Deus, não sou eu que digo o que é certo e o que é errado. Você só precisa saber quem você é. Quem você é, filha? Quem você é, minha irmã? Agora que você sabe quem você é, eu te faço uma segunda pergunta. Isso que você veio me perguntar se coaduna com o que você é? Não. Então eu tenho uma terceira pergunta para você. Você está querendo deixar de ser quem você é? E ela disse, não. Então você vai ter de deixar alguma coisa. Escolha. Ou você deixa de ser quem você é, ou deixa o que está tentando roubar a sua identidade de você. É com você, minha irmã. Vai ser sempre com você. Percebe a diferença? Quem eu sou? Quando alguém pergunta para mim, defina-se, como eu me defino? Agora, estou dizendo isso não para dizer se você em algum momento escolheu alguma coisa que em alguma fase roubou a sua identidade, isso não quer dizer que você está condenado para sempre. Porque se você já descobriu que roubou, você sabe para onde voltar. Pronto, volte. Mas se voltar não dá para ser toda a volta, não tem problema. Onde você está, retome tudo que der para você retomar. Só não deixe a sua identidade ir embora. Porque se a gente se perde, então acabou.
Então acabou. E aí eu disse, tá vendo, minha irmã? O senhor não está preocupado em ter uma opinião sobre você, que ele não abre mão e aí se você sair fora ele vai buscar você da pior forma que você possa imaginar. Não. Ele quer que você não se perca de si mesma. Quem é você? Então, isso é armadura. Não abra mão da sua identidade. Saiba quem é você. Porque aí você não sai do lugar. E não caia nessa esparrela que vem racionalizando. Não deixe ninguém, nada, roubar a sua identidade. Porque a sua identidade é o que você é e quer ver quando olha no espelho. Nada é tão caro quanto isso. Então, cinja-se com a verdade e vista-se com a couraça da justiça, que é caráter, a sua identidade. Calça os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Seja um pacificador. É essa a ideia aqui. Que é assim, se eu vou fazer alguma coisa e isso vai me dividir com meu irmão, eu não vou fazer. Pronto. E isso poupa tanto problema. Ah, não, isso aqui vai causar problema com os irmãos, não vou fazer. Pronto. Embrace o escudo da fé. Tenha sempre convicção do caráter de Deus. Deus não está mentindo para você. Deus não está mentindo para você. Então, o que Deus disser é isso aí mesmo. Tenha confiança na graça. Tome o capacete da salvação. Então, tenha confiança na graça. Às vezes a gente peca e aí a gente se arrepende, mas aí o adversário diz pra gente: você já dançou. Não, não dançou não. Confie na graça. Confie na graça. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é presente de Deus. Quando eu pedi perdão, Deus me perdoou. Às vezes o pessoal fala assim, no grande dia do juízo, quando o Senhor passar o filme da nossa vida, Ele não vai passar filme nenhum. Não tem filme nenhum lá. Ele disse que esqueceria dos nossos pecados. Ele não disse? E você acha que ele mantém um arquivo só porque ele tem um problema de memória? É isso? Ele escolheu esquecer. Aquilo que o sangue de Jesus Cristo lavou, não tem tinta que recomponha. Não tem filme nenhum, não. Naquele dia, quando... Não tem mais nada disso. Você não foi lavado pelo sangue de Cristo? Você não pediu perdão? Pediu, então não tem mais nada lá, não. Você é que fala... Às vezes o pessoal pede perdão a Deus e fica falando nisso o resto da vida. E aí o Senhor fala, do que você está falando? Eu não me lembro disso. Você que está se torturando. Mas eu não me lembro mais. Como eu disse que seria. Então não tem filme nenhum lá. Vai ter se você for pego num desses dias que você não se lembrou que tinha de ficar firme no lugar onde estava. Aí você vai no meio do caminho e você vai dizer, não deu tempo. Mas vai chegar lá e a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor vai se lembrar da cruz.
Deus fez algo sério, gente. E Deus é sério. E é bondoso. E é misericordioso. E ama você de um jeito que você não imagina. Agora, tudo que Ele faz interferindo e intervindo na sua e na minha vida é para eu e você não perdermos a nossa identidade. Ele diz, escuta, filho, você está querendo deixar de ser quem você é? É isso. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só o Espírito Santo é adestrado na Bíblia. Se ele não iluminar, a gente não vê. Agora, como é que a gente se fortalece? Como é que a gente se cinge com a verdade, consegue aceitar, concordar com Deus? Como é que a gente consegue ter esse caráter de Deus? Como é que a gente tem essa disposição de dizer não a tudo que vai nos dividir dos irmãos? Como é que a gente mantém essa convicção do caráter de Deus no momento da tentação? Como é que a gente confia na graça quando o diabo vem tentar mostrar para a gente a nossa pecaminosidade, as besteiras que a gente fez? Com oração e súplica. Nós temos de aprender a orar. Senhor, me ajuda a não sair desse lugar, me ajuda a ser sempre aquilo que me fizeste ser. Senhor, me ajuda a estar sempre crendo no Senhor, porque eu acredito. Senhor, e a mim e aos meus irmãos, guarda-nos do mal. Ora em todo o tempo no Espírito. E assim, orar em todo o tempo no Espírito é um estilo de vida, viu, irmãos? A gente vai aprendendo a ter esse estilo de vida. A gente vai aprendendo a estar o tempo todo em oração. E aí, quando você vai aprendendo, é muito legal. Por quê? Porque não quer dizer que você está fora da conversa do pessoal. Não, você está lá, está rindo, está brincando, mas você está com as antenas ligadas. Mas você está lá brincando. Você, até que tem. Opa! Senhor, socorre aqui que esse negócio está saindo fora do caminho. Senhor, ajuda a gente. Essa coisa de quem sabe quem é. O que o Senhor nos conferiu foi identidade. E aí a gente vigia e persevera. A gente vigia quem? A gente vigia a gente em Deus. A gente começa dizendo, não, isso aqui, Jesus não está nisso aqui não. E aí a gente vigia até os nossos pensamentos. Quando salta um pensamento que não é de Jesus, a gente vigia. Opa, isso aqui não, está errado. E aí a gente vai vencendo a batalha aqui, que é onde a batalha se trava de fato, na mente. E o restante das coisas? Porque você pode dizer, mas você não falou de mais nada, né? E a dor de barriga? Aí o Pedro diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. E como é que a gente se humilha perante a poderosa mão de Deus? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E aí a gente diz, Senhor, tô com uma vontade doida disso aqui, mas eu não estou lá muito certo se esse negócio é seu ou não. Vamos fazer o seguinte, fica com o Senhor. O Senhor vai dar um jeito. Só não me deixa fazer nada que o Senhor não faria se estivesse no meu lugar. Assim a gente muda a nossa história e muda a história do mundo. Porque a gente pode, por causa dos ministérios do Espírito Santo, orar pelo mundo todo.
orar com o jornal na mão. A gente tem de aprender a orar com o jornal na mão. E aí a gente ora dizendo, Senhor, isso aqui não. Interfere na história, Senhor. Estende a tua mão. E aí, tem os irmãos que dizem assim, mas você fica só orando, aí você não faz nada. Eu estou envolvido com ação social até o fio do cabelo. E eu conheço 2 tipos de gente envolvida com ação social. Uns que fazem isso com um sorriso nos lábios, sabendo que são agentes de Deus, que estão colaborando com a graça comum, que estão fazendo a vida de gente ter significado. Enquanto o Espírito Santo está trabalhando no coração daquela pessoa como a gente não pode trabalhar, nós estamos demonstrando para ela o amor de Deus por ela do jeito que a gente pode demonstrar, socorrendo, cuidando, lutando pelos seus direitos, fazendo o que tem de ser feito. E eu conheço outro tipo, que faz com raiva. Raiva do governo, raiva de Deus, raiva da igreja, raiva do mundo. E eles se consomem. Você não consegue conviver com eles. Você está no mesmo lugar que eles. Você participa da mesma organização. Você está fazendo o mesmo trabalho. Mas o coração deles é uma crosta. Ninguém consegue ficar nem perto deles. E eles se acham heróis. Mas os outros, os que fazem na certeza de que são agentes da graça de Deus, eles têm um sorriso de orelha a orelha. Eles sabem o que estão fazendo ali. Eles sabem, Deus está aqui, Ele está abençoando gente. E eles fazem tudo como se fosse para Jesus. E tratam todas as pessoas como se fossem Jesus. E todo mundo gosta de ficar perto deles. Porque eles olham para as pessoas e eles as veem. Porque o grande problema é que a gente olha para muita gente, mas vê muito poucas. Mas aqueles que fazem em nome do Senhor, eles olham para as pessoas, e eles veem as pessoas, eles param, eles perguntam para as pessoas e eles querem saber mesmo como vai você. Como está a sua vida? O que eu posso ser útil para você? Elas sabem que são agentes de Deus. A graça de Deus está aqui. Esse é o ambiente da graça. Essa comunidade vai melhorar. Nós vamos tirar esse povo do analfabetismo. Nós vamos tirar esse povo da miséria. Nós vamos ajudá-los a construir negócios rentáveis, sustentáveis e ecologicamente sustentáveis, solidariamente sustentáveis. Nós vamos ajudar essa gente a ter dignidade. E elas vão ver Jesus Cristo. E aí, eles cansam, claro que se cansa, porque o físico é uma hora, diz, não dá, a máquina não anda mais 1 milímetro mais. Mas o homem interior se renova todo dia.